Pessoal, vamos, por conta do horário, né, vamos recomeçar. Boa tarde, então, para todos. Já fomos devidamente apresentados em outros momentos, então a gente já vai seguir o barco aqui. Não está tão repleto o auditório, não, mas não tem problema, a gente vai começar. Então, a ideia aqui que a gente trouxe eu chamei aqui de pontos controversos da Instrução de Procedimentos Contábeis, IPC 14. Controversos, na minha visão, pode não ser controverso para vocês, tá? Então, mas para mim é muito importante isso, ou seja, para nós é importante entender essas questões, porque na minha avaliação, e não só na minha, mas de outras pessoas também que a gente tem conversado, elas trazem, são pontos que trazem um equívoco nas interpretações das coisas. E a ideia aqui é fazer um debate com vocês, quer dizer, não é eu fazer meramente uma apresentação e vocês intervirem para apertar, mas é para vocês se posicionarem realmente a minha expectativa em relação a isso, tá bom? Então, dentro dessas questões, é bom que a gente comece, eu estou aqui em cima, eu não gosto de ficar aqui em cima, eu gosto de ficar circulando, mas pediram por conta da gravação lá, e está meio escuro, disse que estava ficando ruim. Hã? Eu tenho os dois pezinhos na senzala também. Então, já que a gente colabora para isso, vamos ficar mais na claridade aqui. Então, vamos ver alguns aspectos que a própria IPC 14 traz, e ela mesma se contradiz em relação à forma que muitas interpretações são dadas. Então, diz a STN e a própria IPC 14 que as instruções de procedimentos contábeis são publicações de caráter técnico e orientador, de observância facultativa. Ou seja, ela não é norma impositiva, ela não faz parte daquela dona norma que manda. Ela traz orientação para os entes, né? Com o propósito de contribuir para a geração de informações úteis e fidedignas para os gestores públicos e para toda a sociedade brasileira. E a IPC 14... Quando eu falo de IPC 14, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Então, estamos falando aqui no ambiente de contadores, então eu estou já entrando, considerando que todo mundo sabe do que nós estamos falando. O objeto dessa IPC, da 14, está lá escrito nela, é orientar os profissionais de contabilidade da área previdenciária quanto à contabilização das transações inerentes ao RPPS, em conformidade com as normas publicadas pela Secretaria de Previdência e o MCASP. E com o MCASP. E depois nós vamos ver aqui que tem algumas questões que estão na IPC 14, que ela contraria orientações da Secretaria, as normas da Secretaria de Previdência. Então, não é bem assim como ela está dizendo. E uma coisa que eu posso falar para vocês, dar a notícia, que é em relação ao tribunal... Completando aqui. Os lançamentos apresentados nessa IPC foram concebidos com base no modelo do plano de contas aplicado ao setor público, o chamado PCASP estendido, que todo mundo sabe que é também, que é o anexo 3 da IPC 00. É aquela estrutura contábil, né, do plano de contas estendido, que é direcionado, obrigatório para os RPPS e serve de pano de fundo para a prestação de contas via matriz de saldos contábeis. Não é isso? Muito bem. E a notícia que eu posso dar para vocês, se o pessoal do Tribunal de Contas estivesse aqui, eles iriam falar isso, é que muitas coisas, ou quase a maioria das questões que estão sendo exigidas, que estão postas na IPC 14, o TCE São Paulo não vai adotar como exigência. Tá? Muitos pontos, inclusive alguns que a gente vai trazer aqui. E já é posição do Tribunal de Contas de São Paulo,
que é diferente de outros tribunais de contas que têm adotado o procedimento de exigir que os RPPS cumpram na íntegra a IPC 14. Então, vocês, em São Paulo, têm essa liberdade em relação ao Tribunal de Contas. É decisão do chefe da Aldesp, que vocês conhecem, né, o Portela. E isso vai estar lá para os auditores, essa orientação naquele documento que eu falei para vocês. Ok. E já entrando, então, em alguns pontos da última IPC, que foi a revisão de 2022, todos vocês aqui já leram na íntegra a IPC? Quem já leu? São poucos, Olha lá, né? hein, gente, vamos ler. São poucos, né? Eu acho bom, eu recomendo que vocês leiam, gente. É porque, para entender o que eles estão entendendo. Não o que vocês entendem, mas o que eles estão entendendo. E vocês vão perceber que tem muita coisa que não faz sentido. Tá? Uma delas é isso aqui, ó. Eles trazem aqui, para justificar todas as questões postas, eles trazem lá nos seus diversos itens, e aqui os itens que eu vou trazendo, eles não estão na ordem que eles aparecem lá, pode mudar a ordem, que são redutoras da provisão matemática previdenciária, a cobertura da insuficiência financeira e as contribuições suplementares do servidor, aposentado ou pensionista. Então, é aquela questão, lembra da contabilização da provisão matemática previdenciária? Tudo aquilo que é receita futura, ela entra como redutora do passivo, né? Mas, para mim, pelo menos uma surpresa, eu não entendi a lógica, o PECASP, para 2023, eu não sei se vocês observaram isso, mas está dizendo assim, ó, mas o aporte mensal com valor estabelecido para equacionamento do déficit atuarial, contribuição suplementar do ente, não reduz o valor atual dos benefícios futuros, VABF. Como é que não reduz? Se você cria uma projeção exatamente com essa finalidade. Eles pegaram a fórmulazinha lá que está para demonstrar o que é o VABF, e lá não está incluído a alíquota suplementar. Mas aquilo ali, gente, é uma demonstração do que é o VABF, valor atual dos benefícios futuros, né? Na equação de equilíbrio, que é provisão matemática é igual VACF, valor atual das contribuições futuras, menos valor atual dos benefícios futuros. Tá. A alíquota suplementar não é contribuição? Então, por que não entra? Ok. Portanto, e aí diz o texto, isso aqui é textual, não fui eu que inventei esse texto, não. Portanto, possui característica de ativo, crédito a receber, do RPPS, e obrigação no ente. E aí ele vem de novo com a normas técnicas aplicada ao setor público, a NBC-TSP 15, traz no item 95, aí descreve aqui, enfim. Mas eu não quero muito entrar nesse mérito das normas técnicas, não, porque não é o caso. Essa justificativa também, para mim, não justifica. Então, o que ele está dizendo aqui é que a alíquota suplementar. Qual é a característica da alíquota suplementar para equacionamento de déficit? É uma alíquota, como o próprio nome diz, suplementar, e ela tem prazo de validade. Ela não é uma alíquota como a normal, que é ad eterno. Ela vai vigorar por 35 anos, ou dependendo da duration do passivo atuarial. Então, eles estão dizendo o seguinte, olha, para equacionar o déficit atuarial, se estabeleceu uma alíquota suplementar de 20%. Quanto é que representa esse valor hoje? Sei lá, 5 bilhões, 5 milhões. Na contabilidade, a partir de 2023, você tem que registrar isso em crédito a receber. Faz sentido?
Qual a diferença de ser a alíquota normal, que você projeta e entra como redutora de passivo, e por ser suplementar, por que você vai contabilizar como crédito a receber? Já pensaram nisso? Era isso que faltou também, Tony, eu comentar, né, com essa história do fluxo do imposto de renda, se me permite, também tem que ser lançado como ativo. Ele não tem campo para ser lançado como dedução. Vou falar daqui a pouquinho. Tá. Que eu vou entrar no aporte. Nesse sentido, como não reduz o custo do serviço, não reduz o custo alíquota suplementar, se o objetivo dela é exatamente reduzir, né? Os valores referentes ao aporte periódico não podem ser apresentados como redutoras do passivo. Além disso, tais recursos atendem aos requisitos de reconhecimento do reconhecimento do ativo. Eu não sei que requisitos são esses que eles estão dizendo. Tá? Então, o silêncio de vocês, para mim, primeiro, porque talvez nem todos tenham lido, e segundo, talvez não tenham absorvido a consequência disso. Vocês já imaginaram, quando se registra isso aqui no ativo crédito a receber, repercussão natural e normal no ente federativo? Ter lançado no passivo. Obrigação a pagar. Exatamente. Dívida consolidada. Capacidade de pagamento do município, fica lá para baixo. Endividamento na LRF, 120%. Endividamento na RLF. É isso? Capag do município, todo mundo sabe o que é Capag, né? CUD. Capacidade de pagamento, vai lá para baixo. Ou seja, você torna inviável, muitas vezes, buscar uma solução de equacionamento do déficit atuarial em função dos comprometimentos. É que eles não moram no município, né? O Pois Distrito Federal não é um município. Não, mas eles não conhecem nenhum. Não, eles não vêm Distrito Federal, eles vêm União. Pior ainda, né? Eles moram no Brasil, né? Entendeu? Então, gente, porque não é, embora ela não seja obrigatória, mas ela induz vocês a cometer determinados equívocos do ponto de vista da gestão. Viu, presidente? Quer dar algum recado? Desculpa estar interrompendo mais uma vez, mas como a gente tem que entregar para andar algumas salas aí, e tem compromisso 5 horas, 5h30 tem a Assembleia, em nome da PEPREM, a gente gostaria de agradecer a vocês e aos nossos parceiros aí, pelo Brilhante, ainda está para finalizar até 5h30, mas como não tem moderador aqui, eu vim trazer 2 mimos merecidos, né? Eu acho que a Regina vai pedir 2, mas ela falou que está de regime, então eu só trouxe 1 para ela, entendeu? Porque se ela deu 2 palestras, cada um teria que receber 2. Mas a gente, como eles estão de regime, a gente trouxe 1 mimo para cada um, entendeu? Gostaria, em nome da PEPREM, agradecer mesmo 2 para ela, mas a tudo parceria. Seria justo. Obrigado, Daniel. Obrigado, irmão. Regina, não tire foto e mande para... Não manda, senão ela vai ficar brava, né? Eu estava brincando na hora do almoço, ela estava no nutricionista, tira foto da comida dela. Se tirar a foto de chocolate, não vai dar muito certo. Aí eu falei, então eu vou só mandar 1 chocolate para você, para não ter problema. Tá bom? Ótimo curso, a gente agradece. Eu acho que, pelos comentários ali, são dois grandes profissionais da área aí. Às vezes chocam as ideias, né? 880, isso é bom, que é uma discussão. É uma discussão. Mas sempre a PEPREM tem a agradecer. Sempre estamos junto com a gente, junto com a Diana também. Infelizmente, ela estava com o curso já marcado faz tempo. Ficou triste não estar presente aqui conosco. Se a Diana estivesse aqui, iria aumentar a briga, iria circular em 3. São grandes técnicos da área, mas trazendo conhecimento e discussão para a nossa área de contabilistas. Enquanto eu espero que continue, se estiver presidente, vou sempre trabalhar para ter, que era uma demanda nossa que não tinha nada na área de contabilidade para regime próprio. Eu não sei se é o 3º, 4º ano. Desde que eu assumi, teve um curso. O 3º, a gente está trazendo esse movimento aqui com melhorias. E principalmente também deixando aberto, né? Para que alguns superintendentes... Eu estava comentando aqui, Daniel, que a gente lamentou muito a ausência do Tribunal de Contas, que ia enriquecer
para o Estado de São Paulo uma série de questões, mas A infelizmente... gente tentou, vocês viram, né? Vamos tentar de novo no próximo. não vamos eu vou desistir tentando, também, né? nunca desisto. Mas a gente agradece mesmo. Muito obrigado. Eu tá? queria aproveitar, então, a sua presença para agradecê-lo pela confiança enfim, de nos convidar, especialmente a mim, no meu caso, para estar aqui batendo esse papo. Estava as outras palestras lotado o pessoal, agora talvez o pessoal foi para outras... Então fecha a piscina. Mas, de qualquer forma, Olha, a gente o portal vai... da transparência, hein? Foram bons debates, foram bons debates aqui que ocorreram até agora. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Convidados para o 20º, tá junto com a gente aqui no seminário. Eu não sei aonde, mas... Obrigado. Estão por aí, contem com a gente. Obrigado. Fazer na praia agora, né? Aí o portal da transparência bomba. Pois é, gente. Então, eu estou colocando isso para vocês. A proposta de colocar aqui para vocês, porque para a gente falar aqui da IPC 14, a gente teria que ficar o seminário inteiro e não ia dar tempo de falar de todos os pontos dela. Mas, pelo menos, trazer esses principais pontos que eu particularmente, e que a Regina acho que concorda também com as controvérsias que eles se apresentam, e para vocês refletirem como é que vocês vão atuar lá no RPPS. Todos esses pontos que eu trouxe aqui, eu conversei pessoalmente, não tete a tete, mas via mensagem, com a pessoa lá da STN que cuida disso. Ela ficou sensibilizada, entendeu que realmente tem problema e disse que vão melhor estudar a questão para fins da revisão, tanto da IPC, mas especialmente o plano de contas. Por quê? Hoje, quando vocês pegam o que a Regina está falando, quando você pega o plano de contas, essa conta de crédito de alíquota suplementar não tem mais redutora do passivo, ela foi excluída. Ela está no grupo de ativo 11.3, crédito a receber. Só que crédito a receber, se você pegar, e a Regina é melhor do que eu nisso, que ela é catedrática em direito tributário, ela sabe que crédito a receber é aquele que cumpre os requisitos da lei de execução fiscal. Tem que ter o devedor, o credor, o valor e vencimento. A alíquota suplementar projetada, ela não tem vencimento, porque ela não venceu ainda, não é um título, é uma expectativa. Tanto é que o plano de equacionamento, ele obrigatoriamente é revisto todos os anos. O que você estabeleceu de alíquota suplementar esse ano, o ano que vem pode ser outra. Tá? Então, não faz sentido, mas é o que está sendo exigido. Felizmente, o Tribunal de Contas de São Paulo não vai cobrar isso de vocês. Significa dizer o seguinte: vocês não vão usar na íntegra o PECASP estendido que está lá, vocês vão ter que manter na contabilidade de vocês. O tribunal mantém um plano de contas dele, do Aldesp. Exatamente. Né? Ele pega o plano de conta e é aquilo que ele exige para vocês. Vai dar um trabalho quando vocês for fazer matriz de saldos contábeis, que vai ter que informar lá. Aí eu não sei como é que vocês vão resolver isso. Omite, né? Omite. Enfim. Até porque a STN ela não verifica, ela só verifica se mandou, né? Só que quando a gente vai estudar alguma coisa lá, pegar os dados lá do SICONF, não bate nada com ninguém, aí gera um problema danado. Enfim, mas são coisas que estão postas aí na gestão do RPPS e especialmente para os contadores. Tá certo? Então, fica aí na antena de vocês, se você tiver alguma posição em relação a essas questões aí, por favor, a ideia aqui é fazer provocação para que vocês se posicionem em relação a essas questões. A carinha bonitinha que cai e fica... Oi? Que é isso? Que eu estou vendo? Kuma? Outro ponto, que o plano de amortização é a assunção formal, lei estabelecida pelo ente, ou seja, o ente assumindo a responsabilidade, de obrigação pela cobertura do compromisso acumulado do regime previdenciário até a data do cálculo.
decorrente de eventos passados, serviço passado. Naturalmente, o déficit atuarial, a maioria deles decorre de serviços passados. Isso é o chamado custo suplementar, né? Então, custo suplementar, em tese, se financia com alíquota suplementar. Não necessariamente, obrigatoriamente, mas eu digo mantendo uma simetria entre os dois conceitos. Então, ele diz, sem lastro financeiro, correspondente na mesma data. Então, tá, se é sem lastro financeiro, como é que é crédito a receber? Com efeito, atende ao conceito de ativo, já que é um recurso econômico presente, controlado pelo RPPS. A legislação assegura que os recursos serão utilizados para pagar benefícios previdenciários, como resultado de eventos passados. Serviços já prestados pelos servidores no passado que geraram o direito desses de quanto às suas pensões e aposentadorias. Ou seja, porque ele sempre faz uma relação de que as contribuições são para financiar compromissos é como se fosse a retribuição por serviços prestados. Mas a aposentadoria, ela só ocorre em decorrência de serviços passados. As contas não são individuais, não são recursos vinculados a cada um, é um fundo comum de recursos. Que diferença faz se é de serviço passado ou se é de serviço presente? Existe o princípio da solidariedade. Todos contribuem para um fundo e dele todos participam. Então, esse conceito aqui não fale, serviria se fosse contribuição definida, que o valor do benefício estivesse relacionado diretamente ao valor depositado. Não é isso. Né? Mas eles usam a PUC também por causa disso, desse fundamento nós vamos invertido. falar do PUC, Jazinho. Também, vamos falar desse problema também, né? Ou seja, são justificativas que, para mim, pelo menos, o pouco que eu conheço em relação a esses conceitos atuariais, enfim, não justificam. Eu não sei para vocês. De novo, aqui todos esses slides vão ter essa... Tá? E segue. O registro em contas de provisão matemática previdenciária com base no PCAS pretido será nas contas. Naquelas contas lá do passivo. Tá? Ah, tá. Isso aqui já é uma outra coisa. Então, em relação às alíquotas suplementares, eu destaquei essas observações para vocês pensarem. A ideia era que a gente debatesse aqui, se vocês tiverem posição favorável, contra, ou argumento, não é questão de ser favorável ou contra, mas a argumentação de vocês, para mim, enriqueceria muito, inclusive, até para... Aonde eu debati isso até hoje, fora da STN, e até a própria STN, com que eu conversei, concorda que está equivocado. Eu questionei, mas por que isso veio para a IPC e no plano de contas? A Secretaria de Previdência concordou, não disse nada, ao contrário. Bom, aí eu não posso responder pela Secretaria, né? Quando eu estava lá, eu respondia. Eles têm contadores lá? Hoje, não, mas tinha, na época disso aqui, tinha. Vocês já tiveram algum debate com o CRC a respeito dessa contabilidade previdenciária? Eu diretamente, eu mesmo não. A Diana sempre tem, porque ela é integrante, inclusive, de alguma comissão lá do CRC. Eu acredito que o nosso conselho é muito omisso em relação a essa parte teórica e prática. Acredito que eles têm que... Na verdade, o CRC, ele, como diria a Lúcia, né, ele dorme muito no barulho da STN. Então, não muda muito, não, porque qualquer coisa que você leva, ele vai ouvir a STN. Então, para mim, o ponto-chave a demonstrar e convencer é a STN, não o CRC. Não adianta nada você fazer a internacionalização das normas sem aplicar a realidade nossa aqui, né? Ok. Então, porque o grande problema que tem é, se o contador ele não segue a orientação, vamos dizer assim, embora que ela não seja obrigatória, facultativa,
no extremo da situação, poderia, não acredito que isso vai acontecer, o CRC, ou o Conselho Federal de Contabilidade, vir e fazer alguma intervenção junto ao profissional de contabilidade. Tá? Acho que não chegaria nesse ponto, mas poderia, em tese, chegar a esse ponto. Né? Então, mas é esse ponto que ele falou, Tony, que é importante, né? Principalmente nisso que você vai falar da PUC, porque essas metodologias dessas IPSAs, dessas regras internacionais, quando elas são trazidas para o Brasil, nós somos jabuticaba. É diferente, elas não se encaixam necessariamente nesse caso. Eles tratam o RPPS... Eu queria tanto que, na questão do PASEP, eu pudesse ser tratada igual aos complementares, né? E não sou. Agora, nesses daí, eles tratam, que é como se fosse contribuição definida. Né? Então, e aí ou a seja, regra está invertida. Não existe parâmetro no mundo, a não ser no México, que eu tive lá, inclusive, conheci de perto, a Previdência dos Servidores Públicos do México parece um pouco com a nossa do servidor público. Não é igual, porque lá ainda é o reparto que ele chama, repartição, né? Não tem essa lógica de capitalização. Mas essa questão da capitalização ela é única no mundo, praticamente, com esse conceito. Eu me lembro que eu estava fazendo um Master na Espanha, e a tese que eu apresentei foi exatamente a questão do equilíbrio atuarial dos RPPS, contando a situação do Brasil. O presidente da banca lá que estava me avaliando, ele era atuário, e ele ficou louco, ele não conseguia entender. Mas isso não existe. Eu falei, existe. Como é que é o nome dele? Calance, enfim, falhou agora. Existe, no Brasil é assim. Fui mostrar tudo para ele. Eu tinha um tempo para apresentar minha tese, e ele falou, use o tempo que você quiser, mas eu quero entender. Por quê? Porque é muito particular. Então, a simples tradução das normas, e muitas vezes elas são traduzidas de forma um tanto quanto adaptada para querer, né, justificar a aplicação, não condiz com a nossa realidade. Nós temos que trabalhar nessa, embora que diga que tudo que só do Brasil é jabuticaba, mas a jabuticaba não é origem brasileira, não, tá? Depois a gente pode discutir isso. ela veio para cá. Então, essas questões, elas estão sendo adaptadas de uma forma equivocada. Então, é um processo que está em implantação, esse é o chamado processo de convergência, e é normal que isso vai gerando pontos de discordância, aresta aqui e acolá. Agora, o que a gente tem que fazer é juntar forças de quem utiliza essas ferramentas para conduzir para um caminho correto. As outras revisões das IPCs, você lembra dos documentos que a gente gerou, né? Lá no grupo foi bastante discutido, muitos de vocês assinaram lá o documento que apresentou a STN, algumas questões foram acatadas, muito poucas, a maioria eles atropelaram e botaram lá em votação, como eu vi na votação mesmo, um camarada lá do Senado, lá na Câmara Técnica, eu discordo dessas coisas tudo, mas já está lá nas normas da STN, eu vou votar favorável. Quer dizer, né? Enfim, aí vem uma outra questão aqui, olha, que aí eu vou querer entender o que vocês vão tratar disso. As provisões matemáticas, elas são registradas nos grupos 2227, provisão matemática previdenciária. Mas diz aqui, além da conta, quer dizer, aquele grupo lá compõe, além dela, compõe a conta reservatorial 23, incluída no PECASP 2023. Esse grupo só foi incluído agora. O que vai ser registrado aqui? Aí vem, caso não haja segregação da massa, somente haverá registro nessas contas aqui. 23. Aí diz, olha, caso o fundo em capitalização tenha plano de equacionamento de déficit atuarial vigente, não, isso aqui eu já falei, é outra coisa. E tá, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês foi criado esse grupo aqui, 2, 3, depois lá na frente eu detalho um pouco mais ele, que Tá no PL, são né? as contas do PL, o detalhamento do patrimônio líquido. O que e quando eu vou contabilizar lá? O que é reserva
tecnicamente falando, conceitualmente, em contabilidade? Reserva, ela é um capital integralizado. Ok, é integralizado. algo que está no ativo, que você segrega um valor para pagar uma obrigação. Ok. É eu uma posso obrigação fazer isso, da própria empresa, né? Mas isso decorre da apuração do resultado do exercício. Uhum. É destinação do resultado do exercício. Só que eu tenho hoje aí os RPPS, 250 bilhões de reais. Como é que eu vou classificar agora esses 250 bilhões de reais Como em reserva? reserva. Uhum. Como reserva. Qual vai ser a transição desse registro? Porque se eu simplesmente... Você não vai fechar. O balanço não vai fechar. E até porque na 9717, toda a legislação, essa obrigação é de terceiro, que é doente. Ela não é patrimônio líquido do Não RPPS. não é. Poderia ser doente numa análise... Mas não é do Mas fundo não é. comum. O RPPS é gestor de um fundo comum. Na verdade, contabilidade do RPPS tinha que ser igual à contabilidade bancária. O que é débito aqui seria crédito e vice-versa. Tá? Então, sinceramente, eu não sei como fazer. Eu estava discutindo isso com a Diana esse dia mesmo e a gente teve umas discussões bem animadas também, às vezes, como a gente tem. Cara, olha, se eu for considerar que o patrimônio líquido é do RPPS, até que faz sentido. Tá, daqui para frente, eu vou fazer a apuração de resultado do período e vou contabilizar em reserva. Tá, mas e o que eu faço com o PL, esse PL que já está constituído? Como é que eu faço essa transição de registro? Eu não sei dizer. Vai ter que reparametrizar sistema, vai ter que fazer um monte de coisa. E a gente segue também o que o atuário manda da contabilização. Essa contabilização da reserva matemática, ela já vem pronta do atuário. Sim. Não é, até porque a gente não tem como calcular e não mensurar sabe os valores, esses valores. Você não sabe os valores. Então, se isso já viesse, seria o atuário que teria que definir, imagina, o atuário definir o que é patrimônio líquido. Ele deveria definir valores para contabilizar em cada rubrica daquela. Cada conta ali significa uma rubrica, digamos assim. Exatamente. Tá, então, eu não sei, sinceramente, como é que isso vai acontecer, esse registro. Perguntei, inclusive, para a pessoa da STN, não sei, a gente vai... Enfim, também não me disse. Porque também não sabe. Entendeu? Não tem nenhum RPPS lá na STN. Eu sei que tinha Tem na União. um contador antes lá na Esprev, que tinha ido, não era contador, mas estava responsável pela contabilidade, o Rodrigo, que ele tinha essa ideia de que faria reserva e todo mês, quando fazia o pagamento de benefício, tinha que deduzir da reserva. Eu falei, gente, que maluquice é isso? Não existe. Enfim, mas ele tinha essa ideia. Eu não sei se ele plantou isso e vingou lá em algum setor. Tá? Enfim, mas fica o alerta para vocês. O Tribunal de Contas de São Paulo já disse categoricamente, não vai mudar a estrutura do plano de contas exigido para vocês. Em relação a isso também. Mas tem o tal de matriz de saldos contábeis. Bom. Outra coisa, caso o fundo de capitalização tenha plano de equacionamento de déficit vigente, os saldos mensurados anualmente é trazidos a valor presente pelo atuário, os saldos mensurados e trazidos a valor presente pelo atuário, deverão compor o grupo 1.2, né? Crédito de amortização de déficit atuarial, fundo de capitalização. Crédito, é ativo, de acordo com a natureza. Esses cálculos serão atualizados anualmente, isso que a gente já sabe, enfim. Tá? É a mesma coisa que eu falei lá do todo plano de equacionamento ser considerado como crédito a receber, não mais como redutora de passivo. Então, é o que aconteceu com o meu imposto de renda. Na verdade, como o fluxo ele mostra por ano, né, quanto que vai arrecadar, o cálculo que ele faz, ele vai mostrando esse imposto de renda, quanto que é em cada ano. Eu peguei o próximo ano, no fechamento de 2022, eu peguei quanto que seria o de 23 e joguei no curto prazo, no curto prazo e não no 1.2, como eles estão falando. E a diferença, sim, mais de 12 meses eu joguei nessa conta 1.2. Okay. Só que o ente não teve esse mesmo lançamento. Mas se você pegar pela portaria
1467, lá no anexo, não sei se é 6, que fala da questão atuarial, que define o que anexo são 6, recursos garantidores, esses valores não estão como recursos garantidores, porque eles não são efetivos, eles não existem ainda. Então, Mas, para fechar o equacionamento Não. do déficit no DRA, o Richard falou isso ontem também na palestra ok, dele. eles estão fazendo... Você precisa jogar no ativo, você É. não tem como jogar Teve como um problema, redutora. por exemplo, no município do Rio Grande do Sul, que o atuário, corretamente, como está no plano de contas, orientou que fizesse o lançamento em crédito a receber, estourou a dívida consolidada do município. E aí? E agora? Eles não fizeram isso porque, no meu caso, não é um ativo garantidor doente. Não, de ninguém não pode ser. Ele é originário do imposto de renda retido na fonte. não, Não é o ente que vai me passar isso. Isso Ok, eu já mas arrecado você direto, faz a entendeu? projeção. Então, não tem mesmo. Toda e qualquer projeção, gente, é questão de simetria com os conceitos. O que é a provisão matemática previdenciária? Não é uma projeção do compromisso, que é o seu passivo atuarial? Futuro, Então, se é projeção de compromisso, a minha projeção de satisfação do compromisso, eu considero da mesma lógica conceitual, ou seja, reduz o meu compromisso de forma estimada, projetada, não é real. Até porque Não é real. as premissas são as mesmas. A mesma metodologia que você calcula a reserva matemática, você Sim. usa para calcular o fluxo do ativo, entendeu? E É a isso mesma tá- coisa, isso tá tem lá a no mesma plano- natureza. Por exemplo, o plano de contas estendido, é o que eu falei, está lá alterado, olha. Aportes mensais pré-estabelecido para cobertura de déficit atuarial, 11,36. Essa conta foi excluída da provisão matemática, portanto, segundo o item 81 a 84 da IPC 14, que eu citei lá atrás, que devem ser registrados os montantes projetados estimados, ou seja, eu vou registrar valores projetados como crédito a receber. Contribuição suplementar, né? E cobertura de insuficiência financeira, que o valor mensal vencido, normal, você tem que, assim como a contribuição, primeiro você apropria o crédito Isso a não tem receber projeção. e depois faz o financeiro, né? Pelo ingresso do recurso, você apropria, você faz debita crédito a receber e credita a receita. Recebeu, você apropria banco, deduz Crédito a receber. crédito a receber e faz a apropriação da receita orçamentária. Isso. E faz controle de disponibilidade. Mas isso não é uma receita. Mas não, como é que você vai fazer isso em relação aos aportes financeiros ou a contribuição suplementar? Ele só é previsto como, lá no estudo atuarial, quando tem segregação de massa, como cobertura do déficit. Mas aí Aí ele é redutor. É só para questão de fonte, porque a fonte é tesouro. Só para questão de fonte. Mas aí ele entra como redutora. Nesse caso, Qual a entra. diferença? Pois é. Sim. A ideia não é possibilitar a qualidade da informação para não macular a obrigação? Mas macula em termos de... Talvez a ideia seja, mas conceitualmente não é isso que resolve o problema. Se tem uma projeção, se tem um estudo, então tem uma base de mensurar. Pois é, mas independente da forma de lançamento, o estudo e a lei, é tudo a mesma que garante a mesma coisa. A contribuição patronal não está fundamentada na garantia, não é a lei? Então, então vamos mudar do conceito que é do Ela está projetada na avaliação atuarial e não está lançada o que é como contribuição crédito a receber. patronal, vamos considerar também como crédito a receber. Bom, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, mas eu dei um tratamento igualitário para situações iguais. E Até aqui, do porque jeito que a suplementar também é patronal. é patronal Usa a mesma, e tem a mesma base a de mesma cálculo. rubrica da despesa. Não, e a mesma base de cálculo. É 13 Entendeu? do mesmo jeito. O que eu estou criticando, gente, é que para a mesma situação você dá interpretações diferentes e agredindo o conceito. É esse o problema que traz a norma. Tá? O Tony, ele é um conceituador. Assim, Eu sou tudo, mesmo. Tudo tem que ser dentro do conceito. Não, eu sou igual aquele menino te elogiando. birrento. Tem que sempre me dizer porquê das coisas, porque se não me convencer do porquê, eu vou sempre achar que está errado. E, de repente, o errado sou eu.
mas me convença do porquê. Nesse ponto, a gente também pensa igual, só que às vezes em Exatamente. pontos de vista opostos. Mas é a mesma coisa. Tá? Ou seja, é isso que eu estava falando. Ó. Até 2022, isso está escrito lá no 95, tá? O plano de contas possuía contas específicas para a revisão do plano de amortização. Eram elas, essas diversas contas aqui redutoras do passivo. Aliás, do passivo. Ok? Tais contas foram descontinuadas para 2023. Está escrito na IPC 14. Pois foram substituídos pelas contas reservas atuariais do PL, aqui eu estou falando do PL, né, por esse grupo 2362. Além das alterações nas contas, que a gente já falou, do ativo, que passaram a ser como crédito a receber, para registro das contribuições suplementares e aportes periódicos, patronais, a receber intra. Tudo bem, a receita intra, não tem problema. Tá? Ou seja, tudo aquilo que era conta redutora do passivo passa, neste caso, a ser, aliás, a ser conta de provisão matemática previdenciária, ela passa, então, a integrar o patrimônio líquido do RPPS. Que eu não sei como é que vai fazer essa transição. Vocês vão voltar para casa, eu espero que estudem e depois, se puder colaborar com a interpretação que vocês deram e como solucionar essa sinuca de bico para mim ainda é uma sinuca de bico, aí vocês, se puder colaborar, eu fico grato. Tá? E diz lá o artigo, o item 96, que tais contas compreendem, de acordo com o resultado da avaliação, o valor presente líquido dos direitos incorporados ao patrimônio do RPPS com base na legislação específica. Tá, tudo bem. É o compromisso que está sendo assumido. As contas do grupo 2362, fundos atuariais para oscilação de risco, em repartição, fundo em repartição, compreende o somatório dos fundos atuariais constituído para ajuste do fundo. Aqui já é um detalhamento das contas lá do PL, as diversas contas de reserva, tá? Que vão ser, que a ideia é de detalhar o patrimônio líquido em conta de reservas, no conceito de reserva. Quer dizer, são recursos que estão reservados, são recursos vinculados para pagamento daquelas obrigações. Quanto a isso, não vejo maior problema. Agora, como é que vocês vão controlar esses valores vinculados a cada fundo desse? Tinha que ser assim desde o começo, né? O problema Se é fosse fazer, desde o começo, fazer a transição fazer a agora. transição, eu não sei como fazer. Sinceramente, eu não sei. Isso aqui não... Tais grupos de contas apresentam os ajustes necessários para... que é explicando o que tem que constar na nota técnico-atuarial, que o atuário é que vai fazer a demonstração disso em termos de valores. Quais os valores que serão alocados para cada grupo desse? Do montante de recursos. Quanto vai para cada fundo desse? Tá certo? Então, o PCASP estendido, ele traz lá, ó, esse grupo de contas, 2362. Reservas atuariais. Não vou ler todos, não, só para... Compreende os valores registrados em reservas atuariais dos fundos em capitalização, em repartição e dos fundos referentes aos empréstimos concedidos, tais como fundo garantidor, fundo para oscilação de risco, dentre outros. E aí tem as contas específicas aqui a serem escrituradas. Reservas atuariais do fundo em capitalização, compreende os valores oriundos da destinação do resultado do superavitário do fundo em capitalização. Ok, do resultado. O que é o resultado? Para eu saber o resultado, eu tenho que fazer ARE, não é isso? Apuração, resultado do exercício. Apuração do resultado do exercício. Tá, se eu faço daqui para frente, vamos lá, e para trás? E o para trás mente? Como é que eu faço? A gente não é sociedade anônima, gente. Hã? Transformou, voltou a 4992, voltou a tratar como sociedade anônima. É sócio agora, Pois é. o servidor? Pois é. Não tem essa característica. Aí eu só trago aqui, só para ficar gravado para vocês,
as contas que estão lá, tá? Mas o entendimento é o mesmo, não precisamos ficar perdendo tempo. Não é perder tempo, mas detalhar cada uma delas, o que seria cada uma dessas contas. O que eu entendi seria assim, que se a gente fosse sócio do nosso RPPS, né, tratado como sócio, a sua contribuição que você vai fazer no estudo atuarial, que é utilizado hoje como uma conta redutora, seria uma reserva de capital, como se fosse um capital a integralizar, que você vai aportar no regime, entende? O seu, enquanto servidor, dentro do seu RPPS, até tem lógica. Agora, o do ente não tem, porque o ente, apesar de eu ter defendido, né, que era a mesma coisa, agora, contabilmente, nos demonstrativos, analiticamente, não é. Um é um e o outro é outro. Até porque, para você ter obrigação e direitos recíprocos, você precisa ter duas personalidades. A mesma personalidade não pode ela ser ativo e passivo junto. E aí você está misturando as estações, você estaria transformando o ente, a contribuição do ente, como uma contribuição dentro do próprio RPPS. Está fora, não está dentro. Eu estava, a gente estava discutindo com a Diana e a pessoa lá do Tribunal de Contas, inclusive, e aí, propositadamente, para ver os argumentos, eu comecei a defender que estava correto, né? Para ver, a Diana ficou brava, inclusive, porque ela estava me mostrando o porquê que o não. Eu concordo com ela. E a Diana porque assim, eu queria ver argumentos. Eu tenho que ter argumentos. a visão do Ottoni, ela vem da fiscalização, né? Que ele é fiscal fazendário, sempre trabalhou... Não, sou contador também, né? Contador de formação. E tem essa visão dos conceitos da aplicabilidade. Eu já trabalhei com contabilidade em empresa pública, contabilidade pura. Eu tenho a visão do dia a dia, da minha experiência, do tempo todo que eu fiquei debitando e creditando, da prática do arroz com feijão de cada um de nós que a gente vive. E a Diana, ela tem uma visão acadêmica, né? Filosófica, dentro da tese dos porquês da contabilidade. Então, a gente junta, às vezes dá tudo certo, porque a teoria com a prática, né, se encontra, e às vezes cada um enxerga de um jeito, que é o que eu acho da STN. Eu critico, né, a gente tem que ter respeito, a lei define eles como quem regulamenta, organiza, normatiza, né, por portaria. Primeira coisa, quando eles usam portaria para tentar mudar a 4320. Isso é inaceitável, porque juridicamente é nulo. Eles não podem dizer na portaria algo que na 4320 está dizendo o contrário, como esses dias falaram, para anular receita de exercício anterior, fazer um lançamento de anulação de receita. Não, você tem que empenhar a do ano passado. Está escrito na LRI. Não existe o exercício? A anualidade tem que ser respeitado. Então, eles não podem mudar nesse aspecto. E outros, é que eles não têm a vivência. Ainda que eles sejam técnicos que trabalham na contabilidade da União, essa contabilidade da União, ela não passa nem perto da nossa contabilidadezinha dos nossos municípios e dos nossos RPPS. Então, como é que eles podem afirmar alguma coisa de reserva matemática de RPPS, se na União nem tem RPPS? E aqui não é reserva matemática, tá? Não vamos confundir. reserva de patrimônio líquido. Tudo bem. Reserva matemática é a mesma coisa que programa matemático. Aí essa teoria que eles estão trazendo dessa reserva é uma teoria tirada da lei da sociedade anônima. Concordam? Sim. É a contabilidade de uma sociedade anônima. Nós somos sociedade anônima. Então, a gente não pode ser tratado igual, tem que respeitar as peculiaridades. E aqui nas telas estão todas as contas que compõem a conta de reservas lá do patrimônio líquido, tá? Eu não vou entrar no detalhe de cada um expressa uma situação, tem alguns conceitos que depois vão ter que entender o que é um fundo para oscilação de risco, o que é o fundo garantidor, no caso daqueles que fizeram empréstimo consignado, que é específico só para quem tem empréstimo consignado, enfim, tá? Então, essas questões. Aí, uma outra coisa para finalizar, quase finalizando, é o que está lá no item 51. Aqui é preocupante para os contadores, que diz que, segundo a NBC
TSP 15, no conceito dele, que seja utilizado o método de financiamento crédito unitário projetado, PUC. Vou te corrigir assim como eu corrigi a Diana. Não é a PUC, é o PUC, é o método. Tá vendo? Tem que acertar ali o gênero, né? Claro. O artigo. Sem discriminação de gênero, se mas tem que errar o ser. artigo, tá errado. Portanto, para fim de registros, contábeis no ente, o método de financiamento adotado deve ser esse, PUC. Além disso, a norma, né, ainda dispõe que as provisões matemáticas previdenciárias sejam apuradas na avaliação atuarial, considerando-se todos os benefícios estruturados, tudo bem. A fim de compatibilizar os aspectos contábeis e de gestão atuarial do RPPS, entende-se que a unidade poderá adotar um método de financiamento para fim de gestão, de acordo com o estabelecido pelo citado regulamento do Ministério, que hoje é a portaria 1467, e evidenciar tal fato em notas explicativas e contas de controle no grupo 795 e 895 do PCAS pretendido. Esse 12 aqui é o número da página que saiu copiado. Inclusive demonstrando os efeitos e o impacto de tal fato comparativamente ao método PUC. Dessa forma, se a unidade gestora do RPPS adotar um método de financiamento atuarial diferente do PUC, então a demonstração consolidada do ente deverá ser ajustada de forma a evidenciar os valores pelo método previsto, ou seja, o PUC. No mesmo sentido, deve haver evidenciação, caso alguma parte da provisão matemática não reflita integralmente o cálculo dos benefícios estruturados em capitalização. Ou seja, está dizendo o seguinte: quem é que define o método a ser utilizado na avaliação atuarial? O atuário. Errou. Errei? Quem define, por princípio, é a massa de segurados. Ou seja, faz parte da avaliação atuarial o atuário fazer um estudo da massa e identificar qual é o método mais compatível com aquela massa. Por isso que eu falei que era ele. Mas ele não é ele que define, ele define bem. a partir das informações, tá? Então, significa dizer que, dependendo da... E o grande fator determinante para isso é a idade da massa. Claro. Quanto mais jovem, significa dizer que eu tenho mais tempo para capitalizar. Então, tem métodos compatíveis com isso. O PUC é um método compatível com isso. Quanto mais jovem a população, o método PUC tende a ser mais indicado. Mas essa é a realidade dos RPPS? Claro População que não. jovem? Claro que não. Claro que não. Se Então, fosse, não tinha déficit. Então, tecnicamente, não é o método mais indicado. Se não é, por que para efeito de contabilidade eu tenho que registrar o PUC? Não, e pior, se porventura esse atuário for cuidadoso e fizer essa análise e achar que o correto seria um outro método e aplicar, você vai fazer isso para inglês ver Isso. e depois fazer uma confusão. Quer dizer, já é difícil você assimilar uma metodologia para ser aplicada. E para explicar isso, para demonstrar isso. Aí você vai usar duas metodologias diferentes, aí uma vai apresentar um resultado melhor e uma outra pior. Aí você vai falar assim, não, essa pior aqui eu não quero, vou ficar com a melhor, que é essa daí que é a melhor. Mas qual é o papel do contador? É registrar os atos e fatos da administração. Como é que a administração está usando um método para fazer a gestão e você está registrando outro? Aí sim é passível de responsabilidade. Não faz sentido. Eu estou fazendo o que no passado chamaram de contabilidade criativa. E outra, essa história de falar que lá no ente, na consolidação, vai ser ajustado, não vai. Isso não existe. A Não consolidação é meramente somatório número, dos valores. Soma número, ela não soma... Tá? Então, não, esse valor do RPPS veio errado, a gente vai ajustar aqui. Então, não tem isso. Também é um ponto que o Tribunal de Contas de São Paulo não quer nem saber. Problema de cada um. Posição posta que vai estar na orientação para os auditores. Então, é um ponto também que a IPC 14
o Tribunal de Contas de São Paulo não estará acatando. E outra coisa, eu quero saber quem é que vai fiscalizar. Aí só pode ser atuário, né? Não. Não, O quê? não, fiscalizar se a contabilidade está representando o PUC ou outro. Então, tem que analisar o cálculo atuarial, tem que refazer o Pois é, estudo atuarial para saber Ok, se no mas método O está batendo o contador, ou não. qual é a base para fazer o registro da contabilidade? Não é a avaliação atuarial? Então, a avaliação atuarial teria que trazer os dois cálculos. Exatamente. Um para gestão e outro para contabilidade. Pô, e lá qual é a alíquota que você vai exigir para estar lá no ente federativo para equacionar o déficit? É do método PUC ou do outro método? Então, como cada RPPS é cada RPPS, Exato. essa análise vai indicar para um ente um método e para outro. Aí, se esse que foi indicado for diferente do PUC, por que você usou o PUC? Só porque a STN mandou você usar? Então, exatamente. Sendo que a natureza, a E, realidade aliás, é o outro? Aliás, ela não mandou, porque, como a própria norma diz, ela orientou e é de uso facultativo. Não, mas é de Então, uso facultativo aí. Ela induz e alguns tribunais de contas têm acatado como ordem. Se o tribunal é facultativo para o ente, aí o Tribunal de Contas daquele estado, que graças a Deus não é o caso do nosso, adota integralmente. Quem é você para depois querer dizer o contrário? Se está no seu tribunal, você só pode mandar como o seu tribunal está cobrando. Você não pode mandar diferente. Então, se torna obrigatório. O que foi dito é que o Tribunal de Contas não vai mexer em absolutamente nada na estrutura do plano de contas Deus seja dele louvado de para novo. fazer essas adequações ao novo PECASP. Tá? Oi? E isso já está valendo para esse exercício, né? Eu não entendi o que ela falou. Eu estou te contando como fato. O Portela, assim, por exemplo, né, essa questão que Ele eu falei... não vai baixar nenhuma norma dizendo isso, orientação, mas a atuação da fiscalização, depois vocês vão ver, eles não fizeram a alteração do plano de contas e não vão fazer. Por exemplo, naquela contabilização que a gente falou da carteira, né? Na IPC 14, eles falam que as perdas você tem que anular a receita. Então, tipo assim, veio uma renda variável negativa, você tem lá um monte de receita de juros de DI lançada. Você pega essa receita do DI e anula da renda variável, entendeu? Porque, se for o mesmo fundo, isso não faz sentido, isso já é meio que automático. Se você, num mês, ganhou na renda variável e no outro perdeu, esse ajuste é automático para você fazer, para anular, certo? Se eles estão falando genericamente, seria esse absurdo. O Tribunal de São Paulo, ele lançou, acho que em 2014, um comunicado sobre a contabilização da valorização e da desvalorização da carteira. É IPC 9, é IPC 14, nada mudou. Eles mantiveram essa metodologia no Aldesp. Aquela orientação nasceu de um congresso, um seminário da APEPREM, que a gente estava... São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. Não lembro onde foi, que o Portela estava. São José do Rio Preto. Eu estava fazendo uma palestra, ele estava sentado na primeira fila aqui, ó. Eu nem conhecia o Portela. Depois que terminou a palestra, ele veio conversar comigo. Ô, Tony, mas... Aí ele se apresentou e tornamos conhecidos. E ele falou... Aí entramos nessa discussão. E aí que saiu ele o falou comunicado. Assim, não seria... Aí eu sugeri para ele, faça... que ele discordava da forma que estava na IPC 9. Eu falei, faça uma orientação do Tribunal de Contas de São Paulo. E ele, quando ele fez a minuta de toda aquela orientação, ele passou... Mas seria bom ele fazer um comunicado disso também. Eu discuti com ele, com a Diana, a gente discutiu junto, e aí saiu a orientação. Quando, nessa outra aula que eu falo dessa contabilização, quem esteve aqui comigo vendo, quando eu falo a história da fruta, seria a mesma coisa que você anular laranja de banana, entendeu? Porque não necessariamente a sua rentabilidade negativa do mês, né? Se você tem saldo nela própria para lançar, nem precisava falar isso. É lógico que você anula. Você veio lançando ganho, ganho, ganho. Começou a perder, o que você faz? Você pode deixar a VPA e lançar a VPD, ok? Que é aí na provisão lá que a gente tem de perdas,
mas você pode anular. É correto isso, porque é aquilo que eu falei. Você tinha uma mas se você expectativa de ganho. Se anular laranja com laranja, banana com banana, tudo Ok, bem. ok. Agora, do jeito que eles deram ali, você pode usar isso como uma metodologia de fazer uma forma do seu balanço fechar. Eu estou com esse fundo negativo e estou com esse positivo. Eu tiro do positivo que está negativo e bate. E mais, gente, isso favorece, não estou dizendo que é o que pode ocorrer, que vai ocorrer, mas favorece, inclusive, mascarar fraudes. Tá? Pode, inclusive, induzir a mascarar fraudes. Claro. Entendeu? Então, é muito perigoso essas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da forma de E a fazer. gente não precisa, assim, eu sou muito crítica e me ponho, às vezes, contra essas instituições, essas normatizações, porque a gente tem, como o Otônia aqui sempre defende, o conceito da coisa, né? O fato de eu modestamente ter feito o direito me tornou uma contadora mais criteriosa, porque eu sei da hierarquia das normas, eu sei a função do Tribunal de Contas, eu sei a função do Ministério Público. Isso também quase todo mundo sabe, porque hoje, cada vez mais, diante de tantos problemas que os governos, as contas públicas têm, a gente cada vez mais conhece essa forma deles atuar, e eles têm que atuar dentro do limite deles. Eles não podem, de maneira alguma, extrapolar. Eles estão reescrevendo a atuária, eles estão reescrevendo as reservas dos balanços, as reservas do PL, sabe? É uma interpretação que eles dão. Cadê isso na 4320? Tá, a 4320 é antiga, não tinha na RPPS, tá bom. É antiga, mas está em vigor. Cadê isso na LRF? Cadê isso na... Não tem. Se não tem, como é que eles vão criar algo que contraria? Melhorar algo que não tem, mas que está dentro da filosofia? Pode. Essa é a função de decreto, portaria. Tudo que você edita dentro de uma coisa que já tem a previsão legal. Né? É da operacionalidade, né? Não é criar regra. Vamos falar que a lei falou que tem horário de verão. A portaria vem e diz, o horário de verão começa a tal hora e termina a tal hora. Agora, a portaria não pode dizer, não tem mais horário de verão. Ela não tem esse poder. Então, nós temos que ficar muito confortáveis quando a gente se depara com uma situação dessa, de que não tem fundamento jurídico, e todos os nossos atos da administração pública, eles têm a estrita legalidade. Você só faz ou deixa de fazer alguma coisa dentro da administração pública em função de lei. É uma cláusula pétrea. E hoje vocês estão quer fazer uma pergunta situação ali, ó. Que tem que tomar muito cuidado com o CEAFIC. Não vou entrar no método CEAFIC, mas a partir do momento que vocês estão implantando CEAFIC, dependendo da forma de contratação, vocês estão contratando novos sistemas. O que esses sistemas estão trazendo para vocês? É uma empresa de fornecedora de sistema que desenvolveu pensando no estado do Rio de Janeiro. Chega aqui, o Tribunal de Contas tem outras configurações, outras exigências. Como é que você está fazendo essa adaptação? Como é que você está cumprindo? Então, não tem como implantar sistemas sem a participação do RPPS. É impossível imaginar isso. E isso é bom do ponto de vista operacional, mas, por outro lado, a Regina falou isso ainda há pouco aqui, que ela gosta de falar o contador raiz, né, e o atual. Eu não ia falar Nutella, não, você que falou. Ou o contador de sistema, via sistema. Pode deixar. A gente fica refém do sistema. Agora, por exemplo, a gente estava fazendo uma questão aí, até que eu ia falar disso, depois não falei, numa questão de monetização de ativos, lá no município de Mato Grosso, lá do Icáceres, está até no livro da ABPEM, no outro, anterior, tinha que contabilizar uma situação lá e veio a empresa de fornecimento de sistema, não, você não pode fazer assim não, porque não tem previsão no sistema. Falei, então coloca. Ué, é meu, eu preciso disso, o que eu fiz foi isso. Se não estava previsto lá, então faça agora. Ah, não sei, tem que fazer, ué, estou pagando por isso. Só uma colaboração. Recentemente, nós participamos de
de um curso com o Otônio lá em São João da Boa Vista, possibilitando a certificação, ele comentou de uma lei que está minutada, aparentemente vai tramitar, de um marco de RPPS, né? A Lei de Responsabilidade Previdenciária. Exato. Eu acredito que seja um marco importante para os regimes próprios estabelecerem alguns regramentos contábeis de gestão e com viés de governança também, né? Porque... Embora lá, pelo menos o que eu conheço, o que eu vi no projeto de lei, eu não sei se ingressou alguma coisa, eles não entraram nesse mérito de contabilidade. Até porque é uma visão que, infelizmente, a Secretaria de Previdência tem tido ultimamente, que, se vocês podem ver até pela portaria 1467, o que ela fala de contabilidade? Ela fala um artigo e remete tudo para a STN, quer dizer, quem define tudo é a STN. Então, mas lá não vai ajudar muito nesse aspecto da contabilidade, não vai, não. A menos que mude alguma coisa, mas até onde eu vi, não tem. Gente, eu sei que vocês têm compromisso, inclusive alguns com a Assembleia, a Regina tem compromisso com a Assembleia. Eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência de ter aqueles que continuaram aqui e os outros também que estiveram, tá? A ideia do workshop é exatamente oportunizar que a gente converse questões de contabilidade com quem está operando, né? Para criar esses ambientes de discussão e percepção das coisas. Como eu percebi particularmente aqui, que a maioria não sequer leu a IPC 14. E é aquilo que está no dia a dia e que pode vir a ser cobrado de vocês. Então, é muito importante que tenha essa preocupação de fazer a leitura dessa... Eu vejo lá nos grupos mesmo, às vezes, alguém pergunta lá, como é que eu faço isso? A Regina entra lá, ajuda, orienta, enfim. Mas muitas respostas já estão lá na IPC. Ela não é totalmente errada, não. Tem muita coisa lá claro. Muito boa. São poucos pontos que ela está agredindo os conceitos e os fundamentos. Uhum. Eu também estou finalizando, só queria, nesse ponto da Lei de Responsabilidade Previdenciária, alertar que, infelizmente, né, de vez em quando, ou quase sempre, a Constituição traz uma previsão de que uma lei complementar, uma lei deverá regulamentar um assunto. Por exemplo, na emenda 41, trouxe a aposentadoria especial. Que a obrigação era da União. Cadê a lei complementar para regularizar isso até hoje? Teve mandado de injunção, teve a súmula vinculante do Supremo, que é o que a gente está usando, 33. que é torta, que me obriga a pagar para todo mundo a última remuneração da especial, não aceita por média, porque fala que é para usar o INSS. O INSS não é por média. Eles dizem que a especial não está dentro das aposentadorias lá do inciso 1 do 40. E aí, como não tem a lei regulamentando, eles entendem que cabe a última remuneração. Mas aí deixa eu não sei se você pensou nisso ainda, até a emenda 103, você dependia de uma lei complementar nacional. A partir da emenda 103, você não depende mais, você pode criar a sua lei. Mas não sei, porque então, tá lá para falar da especial, a 9717 não deixa você legislar sobre especial. Não é a 977, é a própria emenda 103. Ela pode legislar sobre especial? Especial, ela determina que as aposentadorias especiais por exposição a agentes nocivos, por servidor com deficiência, são de competência de regulamentação de cada ente federativo. Então, mas não entendo que seja a forma tudo. Você pode regulamentar tudo. Eu entendia que seria alguns municípios, internamente. Alguns municípios, ou a maioria, especialmente a por deficiência, está remetendo à lei complementar que regulamentou as aposentadorias do regime geral. Ótimo. Por quê? Porque tem lá aquelas gradações... Vou mandar o projeto semana que vem. Que é média e tal. E muitos têm também remetido à aposentadoria por exposição a agentes nocivos para aplicar as disposições, lá o artigo 27 e 28, salvo engano, da 8.213, que é o que orienta a súmula do Supremo. Exatamente. A súmula do Supremo não determinou o pagamento. Ela diz para analisar conforme as regras do regime geral. E uma das consequências foi da análise. Tá, eu faço pela média ou faço pela... Aí tem jurisprudência, isso é controverso ainda, mas tem que diz que você tem que considerar
a última remuneração. enfim. Como eu fiz a minha emenda. Porque aí também tem um outro detalhe, porque o servidor público ele encaixa numa determinada regra, dependendo da época que ele ingressou. Sim. Então, dependendo da época que ele ingressou, você pode É que vincular. normalmente essas pessoas que hoje Já faz jus ingressaram antes. antes. Então, Mas é por simetria do conceito, mais uma vez, o conceito Sim. do ingresso. Agora, como a gente fez a nossa emenda com aquele modelo que a secretaria disponibilizou, né, que não dizia nada, só adota o artigo tal, inciso tal, sabe? eu não Você faria não isso. escreve lá que a idade passou para 62, 65. Você copia da Constituição onde fala isso, né? Então, a minha lei não ficou clara nesses Exatamente. aspectos. Eu preciso E a Constituição esclarecer. é clara, tem que ser lei complementar Aham. de cada um. Ótimo. É de cada um. Mas aí a gente fica dependendo, né, no caso da responsabilidade previdenciária, deles. E aí, por exemplo, muitos RPPS, muitos municípios ainda querem criar RPPS. E a emenda não que não vai ter mais. Ela deixa para essa lei autorizar. É o artigo que alterou, o artigo 22 da emenda, que Então, tornou a lei 9.717 no status de lei complementar e diz que, enquanto não existir lei complementar, a 9.717 é a lei complementar. Que aí, nesse caso, poderia também derrubar esse impedimento, que eu vejo que fere o Pacto Federativo, com vários mandados de injunção de municípios que não têm RPPS, que se sentirem cerceados. Por isso, como tem a previsão na Constituição dizendo que uma lei vai definir, isso cabe mandado de injunção, sabe? Até o Supremo poder se manifestar e virar uma questão de repercussão geral. E para outras coisas que a gente precisa também, no né? caso aí, vamos preocupar com o RPPS, PASEP, que está né? previsto para colocar nessa, para mudar, né? Enfim, são várias. Mas o que está lá também na proposta, pelo menos eu vi, não vai resolver o problema do PASEP, porque eu acho que fizeram errado. Mas, enfim, não temos nem tempo para discutir mais isso aqui. Acho que era isso. Espero aí ter correspondido à expectativa de vocês. Eu sei que as expectativas são grandes, né? Eu sei que às vezes a gente vem com uma dúvida e volta com duas. Ou mais. Né? Mas esse é um processo contínuo. A gente vai continuar, né, os nossos eventos da PEPREM, a gente sabe que a gente vai ter sempre esse palco aqui para estar discutindo isso com vocês, e a gente está sempre à disposição para isso. Eu peço vocês, inclusive, que seria interessante, para uns próximos, sugira lá, olha, eu gostaria de ter isso lá, esse tema, porque aí a gente vai atrás de quem possa ajudar a esclarecer, trazer novas colaborações também, porque a gente tem a nossa visão que todos vocês já conhecem. Tá, mas será que são apenas essas visões? E teriam outras que poderiam colaborar? O duro é achar alguém, né? Mas... quando o tribunal tirou o corpo fora, a gente falou assim, e agora? A Diana não pode. Quem que vai falar sobre isso? É um tema muito árduo, muito técnico, muito específico, que, infelizmente, a gente ainda não tem esses profissionais ao longo da minha atuação, eu isso. tive que aprender um monte de coisa. Não aprendi tudo. Mas a gente nunca aprende. Eu não fujo da raia. Aprendi hoje que jabuticaba não é brasileira. Não, originalmente não. Ela desenvolveu no Brasil, mas não, ela não é originariamente brasileira. Você está aprendendo. É africana. Ensinei para ela o poder do ponto. Agora você me pegou. Não sei se é Austrália ou África. Mostra o poder do ponto aí para ela lá. Mostra o poder do ponto. Aperta o ponto. PowerPoint. Aperta o ponto de novo. É a força do ponto. É isso que significa PowerPoint. O ponto apaga o projetor sem você ter que desligar ele. Olha, né? Sempre aprendendo. Mas, gente, cultura inúteis à parte. Espero ter sido proveitoso. Valeu, né? gente. Despedir. Boa agradecer para vocês. Obrigada, viu? Gratidão. Boa